Fala, brother! Começamos mais um Pronto, Falei. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial que a vida me deu o prazer de conhecer e que, assim, eu não tenho palavras pra ver como essa pessoa é uma inspiração, é um espelho, é algo que... É uma pessoa que é admirável. O homem de descarregador, velho, se tornou hoje gerente. Eu tô falando de Gerson. Meu brother Gerson, que tá aqui com a gente nessa noite. E pra mim um motivo de grande alegria, Gerson, você tá aqui, porque a sua história não é pra poucos. Ou melhor, são pra pouquíssimos, porque assim, a sua história de superação, de crescimento, mostra que a vontade de crescer é capaz a todos. Poucos conseguem, e você é um deles. E tá aqui com a gente pra contar quem é esse Gerson, rapaz. Quem é esse Gerson que eu conheci. Esse Gerson veio de onde? Boa noite, menino. Boa noite, Joedson. Prazer. Fico muito agradecido assim, por ter me convidado para esse momento de bate-papo. Para eu contar um pouco de minha história de vida, falar de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu pretendo, né? Porque na vida não importa de onde você veio. O importante é onde você quer chegar. E quando você sabe onde é que você quer chegar, você faz coisas de maneira ética, correta, pensando em cada detalhe, sem pular degrau, respeitando o seu momento, respeitando o seu tempo. Eu, como você falou, eu fui carregador e descarregador da São Luís, porque carregava o caminhão depois descarregava na casa dos clientes. Mas antes de eu chegar na São Luís, a vida me deu a oportunidade de chegar, vim de lá de minha terra em 94, por causa de uma seca que teve lá, e aí eu vim parar na Fazenda Santa Fé, que fica aqui na Muritibinha, ali perto do Motel Conexão, para fazer seca, destocar pasto. E eu, como fui um sujeito que sempre gostei de política e tá sempre lendo, o pessoal viu em mim o potencial assim de não ser qualquer pessoa que estava ali de venda, de bar, como alguns colegas que vieram, que toda noite saía, eu sempre fui mais resguardado isso aí. E aí nesse momento o pessoal me chamou mais para ficar com eles ali na fazenda. E dali eu costumo dizer que quando eu cheguei ali na fazenda, eu falo isso com bem clareza. Vim de lá de Rafa Jambeiro, minha mãe chorou pra caramba no sábado, no domingo eu não vim, que era longe, não sei o que, como era que eu ia me aventurar sozinho aqui numa cidade que eu não conhecia. Eu cheguei com 2 bermudas, uma calça, um chapéu de paia na cabeça, um facão e 3 cuecas, uma sandália. E eu não sei, nem sapato eu não sei se eu trouxe aqui. E aí o tempo foi passando, e desse passar de tempo o pessoal me convidou para ser caseiro deles aqui, né? Na Maria Preta, que eles tinham uma casa aqui, eu aceitei, né? Como na vida, eu costumo dizer que a vida, as pessoas costumam dizer que tem dificuldade, eu vejo desafios. E desafios é para você vencer. Você não pode ver desafio como algo ruim. Você tem que ver desafio como algo a ser vencido, a ser batido. E foi o que eu tentei fazer na minha chegada aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, quando eu fui ser caseiro deles aqui em Santo Antônio de Jesus, eu passei uma temporada aqui, que eu cheguei aqui só tinha estudado há 6 meses da 7ª série. Então nem a 7ª série tinha concluído ainda. Não, só estudei 6 meses. E aí eu passei um tempo aqui, mais ou menos 2 anos, sem fazer nada, jogando dominó, brincando, jogando bola no calçamento ali na rua Ceará, ali perto da panificadora Santa Rita. Aí depois eu olhei pra dentro de mim e disse assim, pô, como é que eu tô fazendo isso aí caseiro? Qualquer pessoa com conhecimento menos do que o meu pode fazer esse trabalho aqui. Quer dar comida ao cachorro, abrir o portão, fechar o portão, ir na rua comprar pão, ir no Banco do Brasil fazer pagamento, que quando eu cheguei aqui, houve um momento histórico assim do país, que foi a transição de moeda que tivemos, que algumas pessoas mais novas do que eu não conhecem o que foi ao RV antes do Plano Real. Foi quando nós tínhamos como presidente o Itamar Franco, que nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da fazenda dele, que implantou essa moeda que chamava o RV. Aí as pessoas iam no banco, trocavam dinheiro, o cruzeiro, pelo RV. E eu sempre com essa dedicação com o dono da fazenda, de ir pro Banco do Brasil, ele me entregava dinheiro, eu trocava o dinheiro por essa URV e depositava o dinheiro na conta. Mas aí, velho,
Eu passei esse tempo e comecei a ver que você não pode vir para a cidade e achar que você está no seu local lá na zona rural. Onde tudo é mais simples, onde tudo você tem vizinho, onde o vizinho lhe empresta tudo, onde você faz tudo. Na cidade, você pode até saber quem é seu vizinho, mas você não tem intimidade de estar, como lá de minha roça, que minha mãe muitas vezes matava um pouco e dividia com todos os vizinhos, com minhas irmãs. Matava uma galinha e dividia com todo mundo. Na cidade, a história é outra. Na cidade é você e você mesmo. Então, é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É tanto que hoje algumas pessoas, eu sei quem são as pessoas, mas talvez as pessoas nem lembrem de mim quando aquele moleque magrelo que ficava ali jogando bola na rua, lá na rua Ceará. Então, quando eu estava lá trabalhando de caseiro, houve um momento que a São Luís fez 50 anos. E aí a dona da fazenda, a dona Rosa, me disse assim, ó, disse ela queria ir embora. Ela me disse, eu vou falar com o Galvão para ele ver se arruma um trabalho para você lá na São Luís. Eu fui falar com ele, fazer entrevista de emprego. E uma das coisas que você tem que ter quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que as pessoas preparam tanto para fazer entrevista de emprego, para responder coisas para agradar o dono da empresa, a pessoa que está entrevistando, ou o RH da empresa. Só que na verdade você tem que ser o mais simples e o mais correto possível, dar mais clareza daquilo que você quer, onde você quer chegar. E quando ele Galvão me perguntou, você quer começar a trabalhar que dia lá? Isso foi meio-dia, eu disse hoje. Disse não, hoje você não pode não, você tem que começar a trabalhar amanhã. E aí eu vim trabalhar na São Luís como carregador ali do depósito central. Tive momentos ali muito bons ali como carregador. Meu horário de almoço era um horário diferente dos outros, tem mais 3 colegas, porque chegava da rua 12 horas, e 12 horas as pessoas chegam e vai para casa almoçar. Eu não, eu chegava às 12 horas e ia dobrar vergalhão, porque antes o vergalhão vinha com 6 metros, você tinha que pegar ele e dar uma volta para ele ficar com 3 metros para caber no caminhão. Então eu ficava esse tempo todo aguardando algum caminhão chegar e dobrando vergalhão naquele sol entre 12 e 1 hora que o sol não é brincadeira. Mas isso me deixou, como é que eu posso dizer, hoje me deixou um sujeito mais cascudo, mais corajoso para encarar os desafios da vida, não a dificuldade, os desafios. E nesse tempo aí, a vida me deu algumas oportunidades de eu conversar com algumas pessoas no local de trabalho influente. Não que eu fosse um sujeito, e nunca fui, não sou, e não aconselho que ninguém seja, sujeito puxa saco assim, para estar conseguindo alguma coisa, bajulando o patrão, bajulando o chefe, bajulando o gerente, sei lá quem for. Você tem que fazer seu trabalho correto, direito, porque quem o faz, se não for naquela empresa, alguém vai perceber teu trabalho. Vai perceber que você está fazendo um trabalho decente, correto. Até o cliente mesmo que você atende vai perceber a maneira que você, do seu comportamento, que você atende ele. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco tempo com, na época era até primo um pouco de minha esposa, não sabia, Alvaia. E aí a Alvaia viu em mim assim que eu já era um daqueles que estavam ali, que tinha mais ou menos 50, 70 pessoas que trabalham no Depósito Central. A Alvaia viu em mim que eu era um sujeito com uma conversa mais articulada. Não era um cara que brincava como brinco até hoje, mas assim, uma conversa tipo de política. Era desenrolado. Desenrolado, aquele cara desenrolado, aquele negro que veio da roça, assim, mais um negro que, assim, como eu sempre gostei de estudar e assistir jornais, então, assim, eu não tive e não tenho dificuldade de se comunicar. De me comunicar em determinados assuntos, ou quase todos os assuntos. Eu não vou dizer todos, porque seria muita prepotência de minha parte dizer que eu domino todos os assuntos. Mas os assuntos que vão surgindo na minha vida, se eu não sei, eu vou procurar estudar para entender um pouco, até para, na hora que tiver numa roda de amigos, com outras pessoas que a mim for apresentado, eu saber estabelecer uma comunicação com ele. E lá no depósito, quando eu comecei com o Alvai, depois com o Neymar, que era um dos filhos do dono lá, ele viu em mim que eu era um sujeito que tinha uma diferença com relação a alguns que tinha lá. Não que os colegas fossem inferior a mim, porque todos faziam o mesmo trabalho, mas ele tinha uma conversa diferente. Foi onde eles me possibilitou a ir para a loja
trabalhar lá na loja, fazer algum serviço lá. Acho que teve uma greve da polícia. E aí, por causa disso, eu fui acabar de ter que ficar na frente da São Luís ali, por causa que a cidade cria uma instabilidade na segurança, então você tem que proteger, por causa não é muito aqui de Santo Antônio, nem da Bahia, de ter problema de arrastões e saqueamento de loja, mas a São Luís viu por obrigação pegar alguns homens que tinha lá e colocá-los na frente da loja. E eu fui para lá. Nessa ida, eu acabei ficando por lá, e aí na São Luís, velho, eu fui... Trabalhei no empacotamento, depois levei muita mercadoria em carro de cliente, porque aquele menino que ficava na frente do empacotamento, você conferia, aí os clientes diziam, leva ali a lata de tinta, ali era lá na descida do estadual. Ali. É aquele que passou no caixa ali, botar o produto no saco, e aí ganhava como missão levar do carro do cliente. No carro do cliente, e o cliente muitas vezes ali, esse ali, várias vezes saí com um saco de cimento, com lata de tinta na cabeça, desse quase na ladeira do estadual, na feira, quase na feira. Não era até o carro, não, até a casa. Era. Então, assim, eu sempre procurei fazer esse trabalho e com alegria mesmo. Porque eu encarava que, por mais que esse trabalho tivesse uma parte penosa, ali naquele trabalho eu enxergava um momento de minha sobrevivência aqui numa cidade que não era minha. Então eu enxerguei ali, disse, vou ter que fazer meu trabalho direito, porque morava em um lugar, na casa do pessoal lá, mas a casa não era minha. O pessoal me permitia, tanto que o pessoal disse assim, ó, você vai trabalhar, nós vamos embora para fazenda, você fica na casa e morando na casa. Então, peraí, você veio de Rafael Jambeiro. Sim, que Rafael Jambeiro, que foi desmembrado do município de Castro Alves. De Castro Alves. Sim. Aí você veio pra cá, você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Tava um jovem, né? Um jovem. Você saiu da adolescência, pegou a juventude, veio pra cá, vou tentar uma vida melhor, vou chegar e vou conquistar. Chegou aqui, não foi sendo carregador, descarregador, como eu falei no início. Não. Foi sendo caseiro. Não, foi destoquei pasto. Destocou pasto. E aí daí... Destoquei pasto e cerca. Rapaz, então de destocador de pasto pra... Hoje, a gente vai falar daqui a pouco sua atual profissão, que é na Caixa Econômica Federal. Mas assim, aí você foi trabalhar de caseiro, né? Você ouve o convite, depois você viu que queria algo melhor, foi chamado pela empresa, né? Pela Comercial São Luís, para começar a trabalhar. Só que nisso você continuou morando nessa casa. Então você, na verdade, saiu, mas saiu com moral, porque você continuou lá. Saí com moral e assim, uma história muito bonita minha foi... Eu fiquei trabalhando na São Luís e morando na casa. O pessoal já tinha ido embora para fazenda, porque já não queria mais ficar na cidade. Então, Dona Rosa já tinha aposentado, já que era servidora do estado do município, era professora, já tinha aposentado, então preferi morar na fazenda. E deixou a casa para morar lá. Só que nessa morada, eles resolveram, me disse assim, ó, a casa é muito grande para você, essa casa ficar aqui, pra gente também um desperdício, você vai morar com minha filha, que casou, que ele deu uma casa à filha. Eu disse, a menina acaba de casar, pô, eu vou morar na casa da menina. Aí nesse tempo, velho, que eu morava lá na casa e não pagava aluguel, o meu dinheiro que eu pegava, o que era que eu fazia? Aí eu comprei geladeira, comprei fogão, comprei rack, que era muito lindo você ter um rack antes. Comprei sofá, comprei tudo e guardava tudo lá na casa dele. Se um dia que eu sair daqui, eu já tenho alguma coisa pra eu sobreviver. Já tem uma mala. Cheguei sem nada, cheguei com duas bermudas e uma blusa. Mas... Cheguei e já comprei essas coisas, fui guardando lá. E disse, vou guardando aqui. Aí durante esse tempo, eu arrumei a namorada e resolvi casar. Aí falei com ele, ó, vou pra outra casa, vou ter que arrumar uma casa, não vou morar mais com uma filha de você que tá casando, vou ter que... Aí, pra minha surpresa, o seu Cosme, que era o proprietário da casa, disse assim, ó, você sai daqui, procura uma casa que durante um ano eu vou pagar o aluguel dessa casa pra você. Aí durante um ano ele pagou o aluguel da casa, foi o tempo que eu comprei algumas coisas para dentro de casa, e depois que passou esse ano, eu falei com ele, ó, agora eu já posso andar com minhas próprias pernas. Já estava ganhando dinheiro lá na São Luís, então já não tinha mais necessidade de estar vivendo ele pagando meu aluguel. Então comecei a andar com minhas próprias pernas nesse momento aí.
mas andando com as próprias pernas, mas voltei a estudar, e eu estudava, saía da São Luís 6 e pouca, de pé, porque eu não tinha dinheiro para comprar bicicleta, ia lá para Maria Preta, para Rua Ceará, tomava um banho e voltava para estudar aqui no Rômulo, que está a 500 metros daqui. Então você aproveitou também para voltar a estudar. Voltar a estudar. Eu voltei a estudar porque o pessoal também me incentivou. Como era professora, então eu tinha muitos livros lá, eu dormia, então voltei a estudar. Isso foi uma decisão bem acertada que eu tomei, que eu acho que é o que todo sujeito, o pobre ou rico, deve fazer, que é estudar. Estudar. Independente que você tenha uma condição econômica e financeira bem superior à maioria da população, você tem que estudar. Não tem outra coisa para você fazer, a não ser buscar estudo. O estudo lhe traz conhecimento. E quem não tem conhecimento acaba tendo um certo poder, não que sabe de manipular os outros. Verdade. Mas me conta, aí você voltou a estudar, nisso ainda trabalhava na São Luís. Sim. E aí? E agora? Aí trabalhando na São Luís, eu passei, a São Luís fez uma reforma, não sei se as pessoas lembram, a São Luís só tinha 2 saídas. Abriu uma saída lá na rua, na galeria, do lado da galeria ali. Eu passei a fazer parte ali de uma consultoria que a São Luís contratou. Eu praticamente trabalhei dentro da consultoria, que é coisa rara. Você pega alguém que é funcionário da empresa e vai dentro da consultoria para ajudar na consultoria. Eu passei isso aí, a São Luís viu meu potencial, me mandou, eu ia toda segunda-feira para Salvador para fazer um treinamento lá, um curso para me aprimorar, porque a consultoria, nós que estudamos na administração, sabe que a consultoria você faz, mas o consultor não fica dentro da empresa, ele vai te apontar caminhos que o dono da empresa deve comprar aquilo ali ou não para a consultoria dar certo. Senão vira uma tragédia você contratar uma consultoria e achar que a consultoria ela tem o poder de dar um giro de 360 graus dentro da empresa. E foi ali que eu vi o trabalho da consultoria, que muitas vezes os maus consultores ele entra dentro da empresa pedindo para o dono até demitir funcionário. Quando na verdade ele diz, ali na empresa você precisa de alguém com habilidade para desempenhar aquela função ali. E o dono da empresa, se for uma pessoa sábia, o que é que ela faz? Ou ela vai olhar dentro do quadro dela, se tem alguém com potencial para estar ali, ou ela vai buscar fora. No meu caso, a São Luís olhou, a Conceição, que era gerente geral, olhou, não, tem essa pessoa aqui para cuidar disso aqui, então me colocou lá para tomar conta de 30 pessoas. Rapaz, então já foi bem. 30 pessoas. Eu lembro que na reunião geral que teve lá, a São Luís passou a ter departamentos. E aí, para minha surpresa, ela disse, olhou o organograma lá e passou no PowerPoint dela, ela disse, esses 30 aqui tá sob seu cuidado. Eu não sabia que eu iria para fazer aquilo ali. Mas isso foi fruto de um trabalho que a gente tinha desenvolvido muito antes lá na São Luís, que a São Luís, as pessoas não conhecem, mas ali em cima da loja são depósitos. E cada item que tem na São Luís, hoje se um vendedor, eu tenho 12 anos que sai da São Luís, mas se entrar um vendedor lá, eu digo aí lá, peça essa mercadoria pela rua B, gôndola 1, 2. Eu conheço lá, porque aquilo ali foi eu que fiz e participei como era que fazia aquilo ali, como era que colocava aqueles produtos no sistema. E foi lá que foi sua escola de liderança também, né? Sim. Eu lembro que quando eu estava na São Luís, a Conceição, que era a gerente geral, ela disse assim, tem um livro bom para você ler, que era O Monge e o Executivo. Quando ela me falou, eu já tinha lido esse livro, porque ela tinha me colocado, ela me falou assim, umas 4 semanas depois, eu já tinha chegado tinha comprado esse livro, O Monge e o Executivo. Já tinha lido e falava um pouco de liderança, não é aquela coisa mais complexa e profunda, mas para o iniciante, já dá para você ter um comportamento para lidar com as pessoas. E ali dali eu não parei mais com essa coisa de leitura, de liderança. E ali eu descobri também, Joedson, o que é você ser líder e o que é você ser chefe. A grande diferença. É a grande diferença, porque as pessoas, você encontra muito dentro das empresas, as pessoas querendo ser chefe. Ser chefe não te leva para lugar nenhum.
pessoa não compra a tua ideia. O que compra a tua ideia é quando você é líder, você é capaz de influenciar, de o que você fala fazer sentido com as pessoas. Aí as pessoas, você vai dizer assim, pô, eu não estava lá, mas o que eu falei as pessoas estão executando, porque acreditam naquilo que eu estou falando. E você tem e aí também aprendi o que é você ser gerente e você ser gestor. Você tem que saber diferenciar isso aí, porque gerente todo mundo pode ser. Gestor, o buraco é mais embaixo. Gestor, muitas vezes você cuidar das pessoas, você lidar com as pessoas, muitas vezes com as dores das pessoas, saber que muitas vezes o colega não está bem, você trazer, você cuidar de gente, porque são as pessoas que vão entregar o resultado. O computador é bom, você ter tecnologia de ponta dentro de uma empresa, excelente. Mas você tem que, o gestor ele tem que ver que o mais importante do que ter o computador é ter uma pessoa motivada ali dentro da empresa. Verdade. Porque o computador é uma ferramenta de trabalho sua, que você tem que fazer o input, processamento, é o output, que é tirar as informações que o computador está te dando. Se você não está motivado, eu posso estar derramando lágrimas na sua frente. Talvez o sujeito pode até estar te olhando, mas ele não está internalizando aquela fala minha como gestor, e essa fala não está fazendo sentido para ele me entregar o resultado que eu quero. Então lá na São Luís eu aprendi isso muito. Porque quando eu fui para lá, eu lembro que dos 30, tinha mais ou menos 20 que era mais velho de idade do que eu e mais velho de empresa. Então perceba a complexidade da coisa. Mais velho de empresa e mais velho de idade. Eu acho que tinha 3 mais ou menos, que era do tempo que eu estava lá. Então você tem que ter muito traquejo para lidar com as coisas e mudanças. Porque as pessoas têm a cultura de dizer, vai mudar. Mas nem para pensar e analisar a mudança, é pro bem, pro mal, o que é que vai acontecer com essa mudança. Quando a gente, isso é normal do ser humano, quando fala assim, vai ter uma mudança. E eu lembro quando a São Luís diz assim, vai fazer mudança, e aí a empresa chamava B Group, estava lá fazendo uma consultoria, as pessoas entraram em pânico, não sabia quem ia ficar, quem não ia, disse, calma gente, é tanto que na minha equipe, eu posso te dizer, só pedi desligamento de 2. Um porque ele me agradeceu, o primeiro porque ele não queria estar ali, o segundo por causa do desvio de conduta. E foi necessário. Foi necessário, e ali eu aprendi também. Que eu lembro que quando eu peguei a situação e descobri que a pessoa que estava com desvio de conduta trabalhava na minha sala, eu falei com a Conceição, que era gerente geral, ela disse, eu disse, já sei quem é a pessoa, já fiz o levantamento do relatório, vou mandar para o RH. Ela olhou para mim e disse, você tem que aprender uma coisa, se você é capaz de contratar, você terá que ter a capacidade de demitir. E é o que eu digo, se você não tem capacidade de demitir, não contrate ninguém. Forte. É forte. Se você não tem como. Eu sempre digo, se você é igual, a pessoa muitas vezes monta uma empresa e aí enche a empresa de família, de esposa. Tem coragem de demitir a esposa? No contrato. Porque dentro de uma empresa é lugar de trabalhar a gente com competência, com habilidade, com atitude. As partes técnicas das pessoas, a gente treina, desenvolve, faz tudo isso aí. Ninguém é demitido pela técnica. Eu não conheço ninguém, o cara foi demitido pela técnica. Eu te sustento aqui que as empresas de uma maneira geral, ela contrata as pessoas pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso é fato. Currículo muito bonitinho, bem cheio de coisas, sei falar isso, sei fazer isso aqui. Currículo, contrato. Nós que estudamos administração, nós sabemos aquelas fases lá de seleção, de recrutamento, para chamar as pessoas para ir para a empresa. E o currículo é bonito. Mas é o comportamento que vai fazer com que você fique na empresa. Não tem outra coisa. É tudo gira em torno do seu comportamento. Além do comportamento, onde você quer chegar, o que é que você quer fazer, quais são os objetivos, que o ser humano ele tem que ter objetivo na vida. Não se pode trabalhar em empresa em lugar nenhum, nem fazer nada na vida sem ter objetivo onde você quer chegar, senão você faz por fazer.
Então, voltando na São Luís, eu tive essa escola. E escola essa que me proporcionou algumas coisas de convívio, de amigos que fiz por lá na São Luís, que até hoje são meus amigos. Eu entro lá na São Luís, quase que eu vou pra lá, quase eu não nem saio de lá da São Luís, porque as pessoas falando comigo sempre. Eu faço questão de falar com todas as pessoas que estão lá, ainda vou, não posso mais entrar no depósito, mas ainda vou próximo, ainda falo com alguns ainda que eu tenho acesso de falar com eles. Mas assim, grande Gerson, então eu percebo que sua história começou de baixo, né? Aí você foi para São Luís, conseguiu, na verdade, aderir à primeira liderança, né? Que foi agora já liderando as pessoas, mas você saiu de lá, né? Sim, sim. E aí agora, qual foi o intuito, né? Eu saí da São Luís, na época, às vezes eu vejo as pessoas falando assim que tá com dificuldade de estudar. Que as pessoas não têm tempo de estudar. Eu trabalhava na São Luís, trabalhava muito na São Luís, principalmente naquela reforma da São Luís, os colegas que lá estão, alguns já partiram, como o Josafá, o Paulista, o Salvador Silva, algumas pessoas já partiram, o Josafá mesmo foi uma pessoa que trabalhou comigo ali na São Luís e me ensinou muita coisa também pela paciência dele de lidar com as coisas adversas. Foi uma pessoa que veio de uma cidade aqui no município que chama Baixa Grande, a São Luís, e me ensinou assim muita coisa de como você lidar com as questões adversas. Saber que por mais difícil que seja a coisa, você sempre tem que encontrar solução para resolver as coisas, estender o braço para alguém. E o Josafá me ensinou aqui na São Luís, quando tinha dia que eu estava estressado, ele: negão, fique calmo para você não ficar com problema de pressão alta. Então eu aprendi isso aí na São Luís. Mas ao mesmo tempo que eu estava na São Luís, eu sou um sujeito inquieto. Eu sempre continuo estudando. Estava na São Luís, saía da São Luís, aderia para um cursinho que tinha em cima da farmácia Confiança, assim, 3 horas da tarde, dia no sábado. E chegava lá 3, ficava até umas 3h30 mais ou menos. Eu e o colega que está lá na caixa hoje, que chama Hernani, a gente ficava assim mais ou menos 30 minutos vendo o professor falar, só olhando, velho. Porque o cérebro da gente tava, que era uma loucura trabalhando para a São Luís, só olhando aquilo ali. Então eu passei por essa situação de cansaço físico, mental, e a nossa mente muitas vezes nos trai, porque o nosso subconsciente ele leva que a gente não vai conseguir, não vai ter que parar, que não sei o que, que a gente tem que entrar no estado de repouso, que a gente precisa dormir, precisa descansar. E eu sempre fui um sujeito que achei e falo sempre, eu tenho com as pessoas que convivem comigo na minha casa, que quando você é pobre, você não tem o direito de dormir 8 horas por dia, porque o médico disse que você tem que dormir. Pergunta se o médico, que é o médico, se está dormindo 8 horas por dia. Mas o médico disse que eu tenho que dormir 8 horas. Dormir 8 horas, o que é que você tem para estar dormindo 8 horas? É um terço do dia, né? Se o dia tem 24 horas, aí tem gente que trabalha 8, fica 16 horas, que você pergunta ele o que ele fez. Perdeu 70% do dia dele sem produzir nada nem para ele e nem para os outros. E muitas vezes, algumas pessoas desinformadas, o que é que ele faz? Ele vai para a empresa de manhã, com a mente tranquila, trabalhando na empresa. Mas para ele mesmo, profissionalmente, foi o que ele fez, que não leu nenhuma página de nada de manhã, antes de ir trabalhar. Eu sempre tive esse cuidado. Antes de sair para trabalhar, eu leio. Guardar alguma coisa para mim aqui dentro da cabeça. Porque a empresa é boa. É bom você trabalhar dentro de uma empresa que honra os compromissos dela. Para você também ter que pensar em sua carreira profissional. Porque afinal de contas, a carreira profissional é sua, não é da empresa. Verdade. A carreira profissional pertence a você. Agora, Gerson, me diga uma coisa. Nessa parte, né, de liderança que você teve, você hoje é formado em administração. Sim. Você já era formado nessa época que você atuou, né, na consultoria da empresa? Não. Eu era um leigo, mas aquele leigo com determinação. Curioso. É aquele cara curioso com vontade de aprender. Porque muitas vezes a gente não precisa
É importante que nós passamos pelo banco de uma faculdade. Mas a gente não precisa, para ser curioso e buscar, só passar por lá. É claro que eu não estou dizendo para a pessoa não estudar para obter sucesso na vida. Longe de mim tá dando um conselho desse e falando isso aqui. As pessoas precisam estudar. Mas você, além de você estudar, você tem que desenvolver essa parte sua de ser criativo, de ser curioso, de buscar. Foi o que eu fiz na época que estava na São Luís. Eu disse, eu tenho que buscar conhecimento. E sempre fui um sujeito que gostei de ler. Eu, no tempo que estava na São Luís, eu sempre procurei estar ali para estudando para concurso. E aí veio a programação. Sim, sim, eu encontrei um amigo que, por sinal, é compadre meu, que é o Antônio, que trabalha hoje na gerente da Embasa. Antônio foi um dos primeiros assim, me incentivar a estudar para concurso. Aí eu comecei a estudar para concurso. E sempre tive uma coisa em minha cabeça, eu estou estudando, mas tenho que, assim como o Antônio me despertou em mim essa vontade de estudar para fazer um concurso, eu tenho que tirar alguém para trazer para essa corrente não parar. Fui conseguir trazer um colega que hoje está lá na Caixa comigo, que é Hernani, que é daqui do Casco. Mas assim, você voltou a estudar, chegou aqui, sem nem a 7ª série ter concluído. Começou a destocar pasto. Fazer cerca. Foi chamado para ser caseiro. De caseiro, você foi para trabalhar como empacota descarregador e carregador da São Luís. Depois foi para empacotador. Depois de empacotador, conferente. Fui repositor, que é uma função de uma pessoa que fica ali no repondo as prateleiras? As prateleiras, você pega, fui ali, trabalhei ali também. Fui o menino que fica no empacotamento levando mercadoria para os carros do cliente, que ele comprava e tinha que levar no ônibus, no estacionamento. Eu passei por isso aí. Codificador lá na São Luís, que tem muitos produtos. Por exemplo, essa xícara aqui, ó, ela não vem com o código de barra do fabricante. Então ela a São Luís tinha uma máquina lá e a etiqueta que gerava, e aí eu tinha que colocar para lançar no sistema, para na hora que passar no check-out. Mas esse crescimento, Gerson, na São Luís, você acha que ele se deu por oportunidades que qualquer pessoa poderia angariar, ou você acha que foi suas atitudes que lhe proporcionaram ter uma visão diferente, ou os dois? Eu posso te responder assim com clareza, viu? Foram minhas atitudes que me levaram a eu estar onde eu estou hoje. Desde lá, da hora que eu saí lá de minha terra, lá de Rafa Jambeiro. Foram minhas atitudes. Porque quando você tem atitude, você acaba provocando uma série de situações ao seu redor. Então as pessoas começam a lhe ajudar. As pessoas começam a apostar em você, a pessoa começa a acreditar em você porque está vendo o seu movimento. Porque ninguém vai querer apostar ou ajudar alguém que não quer nada. Porque a primeira ajuda tem que partir de mim. Eu preciso querer estar me ajudando para a pessoa poder me ajudar. Que eu digo sempre tem com os colegas que estão novos lá na Caixa, você precisa fazer um movimento. Que é para a gente que está lá mais tempo saber para que lado é que a gente vai lhe direcionar. Vá por esse caminho aqui, faça esse curso aqui, vai buscar essa certificação aqui para você ver. Dentro da empresa como a Caixa hoje, você tem gerente de pessoa jurídica, assim, várias gerências. Então, tem colegas que têm habilidades só para fazer contratos, como em todas as empresas. Tem colega que só serve para ser analista, de contábil. Sim. Tem colega que serve para ser vendedor. Tem colega que serve para ir para uma área comercial, para compras. Tem colega que serve para trabalhar na logística, como eu trabalhei. Cada um vai desempenhando o que ele se apraz. Sim, e para isso que você o gestor tem que perceber isso aí. O gerente muitas vezes não percebe. Nós tínhamos um professor que estudamos junto, o professor sempre tinha uma fala que ele dizia: gerenciar e fazer gestão, e eu costumo dizer, fazer gestão não é aquela receita de bolo que vem lá da Dona Beta, que você coloca uma xícara de leite, quebra dos ovos, mexe e ali vai fazer o bolo. Não, gente é diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas, cada um tem uma particularidade. Cada um tem uma cultura, cada um lê alguma coisa, cada um, muitas vezes,
Parece que não, mas até a religiosidade da pessoa você tem que analisar. Porque tem lugares que você precisa de pessoas que sejam muito agressivas para trabalhar ali. E às vezes o colega, até por questão de respeito à religião dele, ele vai declinar daquilo ali. Isso aqui não é para mim, eu não quero fazer isso aí. Então você precisa, principalmente em uma empresa pública, você precisa encontrar caminhos para você alocar aquela pessoa. Tem uma sensibilidade, sim, né? sim, a mais do que os outros. A sensibilidade de entender onde é que aquela pessoa desempenha um trabalho melhor. E quando você percebe isso é muito gratificante para você, porque você consegue fazer com que a pessoa entregue o melhor dele. Verdade. Entregar o melhor não é entregar, por exemplo, uma meta de 100%. É entregar 110%, 120%. O cara estrangular a meta dele, dizer, ó, você me deu para eu fazer, contratar 30 cartões, mas eu contratei 50. Eu fiz com prazer, não tive dor de trauma de estar fazendo isso aqui. Porque você teve a sensibilidade de encontrar a pessoa certa para colocar no lugar certo. E ali ele dá a resposta daquilo que você almeja, que ele faça aquilo ali. Isso surpreende até. Gerson, me diga uma coisa. O concurso dos Correios foi um dos concursos que você passou. Sim, o segundo. O segundo, qual foi o primeiro? Meu primeiro concurso que eu fiz, na verdade eu fiz muitos concursos públicos, trabalhando, estudando para fazer concurso. Fiz Banco do Nordeste, primeiro foi Banco do Brasil que eu fiz 2 vezes, Banco do Nordeste fiz 2, Banco do Nordeste eu quase não classifiquei, em um concurso que teve 200 mil inscritos só no Nordeste. Fiz 2 vezes, 3 vezes Banco do Nordeste. Aí já fiz Tribunal de Justiça aqui do Estado, já fiz muito. Já fiz o FRB, logo quando abriu o concurso que veio para aqui. Já fiz concurso da UFPA. Os tribunais, quase todos que você pensar, eu já fiz concurso. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal... O TRE já fiz também. Você é concurseiro, já foi o... eu sou um concurseiro. E aí tem uma coisa que as pessoas, muitas vezes uma pessoa cai na armadilha de vir falar comigo. Às vezes chegam algumas pessoas, até alguns advogados lá no trabalho na São Luís ou lá na própria Caixa, cai na armadilha de o cara é gerente da Caixa, ele não vai conhecer de direito. Então aí eu digo o que eu quero e de lá, e assim, ele vai engolir aquele só que cai na armadilha, porque eu não sou estudante de direito, sou concurseiro. Então, o artigo 5º da Constituição, eu conheço ele de trás para frente. É tanto que... Os direitos e os deveres. Direitos sociais, que está ali ali pelo artigo 6º, mais ou menos ali, o 7º já está bem próximo do outro ali. Então, eu conheço aquilo ali. Até o 17º, que é um artigo que aí fala de competência de Estado, município, União, o que é que compete a um, o que é que não compete. Eu conheço, eu perabulo naquela área ali do direito, principalmente de direito administrativo, que aí eu estudei muito aquela lei 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Então eu conheço aquela área ali, eu bebi muita água naquela fonte ali, tanto que quando eu vou fazer concurso na área de direito, eu só pego para fazer questão, para estudar a banca, né? Porque as bancas elas são maldosas, então eu gosto de dar uma estudada na banca para ver o que é que ela vem cobrando nas provas. E a parte de direito, eu gosto de estudar direito, até para me defender. Com certeza. Para a gente se defender. Eu acho que deveria ser ensinado na escola. Sim, para sim, mim, sim. é uma das coisas que eu acho que eu mais brigo hoje é, para mim, constitucional, direito constitucional, sim. Primeiramente, deveria ser ensino básico. Sim. Deveria estar pelo menos no ensino médio. Pelo menos. E principalmente o artigo 5º. Eu não vou dizer que você vai pegar aquela parte ali, o que é princípio da Constituição e o que são objetivos. Que aquilo ali as pessoas, talvez são coisas mais de governo. O governo saber. É a erradicação da pobreza. É princípio e objetivo. É um objetivo, que é algo que você vai buscar. Que o objetivo é isso, que é tudo que está lá dentro da Constituição como objetivo é algo que o governo tem que resolver, tem que buscar, tem que eliminar aquilo ali. E princípio não. Princípio é algo que está ali como causas pétreas, como tem outras lá, como a vida é causa pétrea, que você não vai estar alterando lá, porque não deve alterar aquilo ali. E o princípio da Constituição são coisas que estão ali como pedra fundamental, que você não muda, não negocia com país nenhum.
Já os objetivos você vai buscar, vai melhorar, até para dar uma qualidade de vida à população. Então eu conheço, então tem algumas pessoas que eu até brinco depois com alguns colegas. Os ditos conhecedores. E os desconhecedores que não me conhecem. Assim, às vezes chega lá alguns estudantes de direitos que eu brinco até que parece que é Deus. Tem uns que acham que vai advogar para Deus depois que sair dali. Pode ser advogado de Deus. Aí vem fala assim, uma coisa que eu não gosto, eu aconselho as pessoas a não fazer, que chega a ser feio, assim, essa carteirada, que eu sou isso, que eu sou... Não presta que você falar isso, porque você vai encontrar um sujeito que tem um conhecimento que vai dizer. E nós que somos, você que é servidor público e eu que sou empregado público, nós temos que tomar muito cuidado, assim, porque cada população, que é a quem nós devemos, nosso serviço e obrigação de estar levando. É quem paga o nosso salário. Sim. As pessoas muitas vezes dizem, pô, você é servidor público. Algumas pessoas, quando eu tenho oportunidade, eu digo que não, eu sou empregado público, meu regimento é diferente do seu lá, que é da Lei 6.000, lá que é do servidor público do Estado da Bahia. É diferente da minha, que é CLT. Então tem algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem que, por exemplo, eu tenho um recolhimento de FGTS. Você, como servidor público, não tem recolhimento de FGTS. Tem algumas coisas que às vezes a pessoa vai fazer concurso e aí assim, não estuda nem a legislação, nem onde é que ele está indo. Às vezes, muitas vezes a pessoa se decepciona por causa disso. Que não, fica perdido. E eu nessa de concurso, eu acabei, o primeiro concurso foi da empresa Petrobras, que chama Líquido Gás. Líquido Gás. Eu fui o primeiro colocado, cara. Ei, primeiro colocado. Eu fiz um que fiquei próximo, bem próximo, que foi da Chesp. Sim, Chesp. Eu fiz o concurso e outro colega lá, fizemos, ficamos bem próximos. E aí depois o próximo foi da Assumiu? Não, eu fiz da Liquigás. E aí a Liquigás tinha um teste físico, que era para trabalhar numa empresa dela que tinha uma subsidiária da Petrobras, que era em Jequié. Que foi o que eu fiz? Eu fui para Salvador, fiz teste físico e fiquei em primeiro lugar. A empresa nunca me chamou. Sério isso, Gerson? A empresa não me chamou. Isso podia ser frustrante para mim, assim, de você, seu primeiro concurso, você não ser chamado. Eu continuo estudando. Aí o meu próximo concurso foi do Correio, que eu acabei não estava estudando para o concurso do Correio. Você não estava estudando para esse concurso, estava estudando para outros? O concurso do Tribunal Regional do Trabalho. TRT. Eu estava estudando para o TRT, eu e mais alguns 8 colegas estavam estudando para o TRT. E aí resolvemos disso, vamos fazer um concurso Correio, como era um concurso que só tinha português e matemática, eles sabem, nós estamos estudando para o TRT, vamos fazer Correio para testar como é que está nosso conhecimento, né? Que passam todos. Rapaz. Passou todos passaram. Eu lembro que eu posso contar, passou o João da Carmen, acho que o colega, o Hernani, passou, mas não assumiu, perdeu o problema no joelho, não chegou a assumir, mas o resto foi passando todos. Aí você passou no concurso do Correio. Aí o Correio você assumiu, que eu me lembro. Aí o Correio, eu tava na São Luís, assim, tava no auge lá na São Luís, fazendo tudo assim, tudo correto. Aí o que eu tava aí na São Luís nessa época, eu tinha assumido mais alguma coisa lá, que era a parte de assistência técnica. Aquele produto feito para mandar para o fornecedor, para reembolsar cliente, para devolver, eu tava lá. E aí botei um menino lá para trabalhar comigo, para cuidar dessa parte aí. E tava fazendo um trabalho bacana lá na São Luís. Assim, tava com 2 estagiários, mais outro menino trabalhando comigo, mais outro trabalhando, assim, tava tendo um status legal lá na São Luís, só que... Era um gestor daquele setor. Só que você não pode se vislumbrar com isso aí e viver de status. Eu continuei estudando, e aí, para minha surpresa, na segunda-feira de manhã, o Val, que tá lá no Correio ainda, entregou meu telegrama lá na segunda-feira de manhã. Eu disse, caramba, velho, e agora? Eu aqui na São Luís fazendo trabalho, a São Luís fez investimento, caramba, em mim, treinamento, me entregou essa responsabilidade, eu tava dando conta que eu peguei o estoque da São Luís com o conceito 3 de cliente, assim, o nível de aceitabilidade. 3% de nível de aceito lá com o cliente. 3%? É.
E aí lá na faculdade nós aprendemos que esse 3% que a gente buscava, e eu buscava o 10%, era o nível de acuracidade do meu estoque. Para saber qual era o nível de acerto que o cliente ia pegar uma mercadoria e dizer: eu quero 20 mercadorias dessa e encontrar os 20 no meu estoque. Como conseguir desenvolver a melhor gestão? Eu saí de lá com 9,8 de nível de credibilidade. Lá dentro da São Luís, de nível de estoque. Então o cliente passou a pegar a mercadoria, os vendedores vender a mercadoria e saber que tinha. Não. Quando não tinha, eu ia descobrir onde estava, porque eu ficava com o notebook aqui na mão, e aí faltava mercadoria, eu ia entender o que foi que aconteceu. Alguém passou mercadoria por outra. Porque no universo de 70 mil itens, quando eu estava lá na São Luís, tinha muita coisa parecida. Então, uma coisa é alguém ia passar por outra. Ali, na conferência, ou o menino que entregou na casa do cliente, alguma coisa. Então, eu passei a buscar essa perfeição do estoque da São Luís, na época que eu estava lá. Mas quando eu estava no auge lá da São Luís, foi o tempo que eu passei nesse concurso. Aí o telegrama chegou na segunda de manhã, eu peguei, botei na gaveta e comentei com um colega lá que trabalhava comigo lá no pacotamento, que era de concurso, e comentei com um rapaz lá da empresa que estava prestando consultoria, que chama AB Group. O conselho que ele me deu foi: peça aumento de salário para você ficar. Peça aumento. Eu disse: pô, mas pedir aumento, velho, tem que ser. Eu já tinha acabado de pedir aumento por causa de uma ação que eu tinha desenvolvido lá, que às vezes a pessoa pede aumento de trabalho, aumento de salário das empresas. Por que quer pedir? Porque acha que está ganhando pouco. E aí quando você olha no universo de pessoas, está todo mundo ganhando a mesma coisa. E todo mundo fazendo a mesma coisa. Ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Como é que você, dica que eu dou às pessoas, vá pedir aumento? É proibido você pedir aumento de salário ao patrão? Claro que não. Mas como é que você pede? Fazendo algo diferente, provando. Ó, eu tinha essa situação, interferi nesse movimento e hoje, por causa desse movimento, você está ganhando tanto aqui. Foi o que eu fiz na época da São Luís, interferi nesse movimento. Fui acompanhar um caminhão carregado no depósito central, vi porque estava quebrando prato, quebrando vaso de água sanitária, porque estava machucando dele. E fui ver porque o menino estava carregando e colocando, sem saber, as caixas de prato em cima do rolamento do caminhão ali, do eixo do caminhão. Então quando ele subia no quebra-mola, que tinha um quebra-mola vendido ali, ele subia e disse: por mais devagar que o prato cedia e rachava o prato dentro da caixa. Então quando eu passei 30 dias fazendo relatório, quando eu apresentei a gerente da São Luís, eu disse: agora eu quero um aumento de salário. Na lata me deu um aumento de 50%. 50%? Tanto que por causa de uma visão. De uma visão que eu tive. Aí, porque você trabalha dentro de empresa, são tantos assuntos que a gente vai trocando uma coisa, puxando a outra. Eu sou fascinado assim por empresa, por trabalhar de gestão. Quando você trabalha dentro de uma empresa, o seu sucesso, ele perpassa muito de você ter um olhar de dono. Querer ser um cara ali dentro da empresa. Querer ser um cara, né, passando por cima dos outros, que ninguém precisa. Assim, quem faz isso acaba queimando etapa, lá na frente que cai, as pessoas não apoiam, as pessoas não querem seu bem, as pessoas não lhe veem como sujeito de bem. Você faz isso tudo dentro da empresa de maneira ética e correta. Porque o conhecimento, o conhecimento ele não nasce dentro da empresa. O conhecimento você busca e planta ele lá. E vê esse conhecimento que você plantou, qual é o movimento que ele está tendo com as pessoas. E as pessoas precisam sentir que aquele conhecimento que você colocou ali está fazendo sentido, e muitas vezes deixando a maneira dele executar o trabalho mais leve, menos penoso, menos doloroso. Que ele consegue fazer o trabalho com mais prazer. É isso que você tem que fazer na hora que você implanta alguma coisa dentro de uma empresa. Muitas vezes a pessoa chega lá e não executa isso aqui. Aquela coisa de bate-pronto que você nem para dialogar, eu preciso que faça isso aqui, por causa disso, isso vai acontecer isso. Muitas vezes as pessoas querem que aconteça as coisas a curto prazo e as coisas boas não acontecem a curto prazo, ela acontece a longo prazo. Então precisa que você implante e acompanhe. Coisa que eu prefiro na São Luís. Mas voltando à parte do concurso, o telegrama chegou, eu falei com o rapaz da B Group,
Ele disse, rapaz, peça mais um aumento de salário que eles vão pagar para você ficar. Eu disse, rapaz, eu estudei para passar no concurso. E eu precisava entrar na universidade. Eu disse, o Correio, ele vai me permitir. O Correio, ele vai me permitir que eu estude, entre na universidade e tenha esse tempo. Então, quando chegou a tarde, mais ou menos às 3 horas, eu falei para vocês, ó, tem uma pessoa aí que pode ir para o meu lugar. Eu posso sair, eu passei no concurso, eu quero ir. Ela disse, você quer ir mesmo? Eu disse, quero ir, não vou fazer aquilo que as pessoas mandaram que fizesse, que era pedir aumento, eu não acho ético isso da minha parte, até porque você já tinha me dado um aumento bem recente. Então, eu preciso ir para assumir esse concurso. Ela disse assim, você quer ir? Eu disse, quero. Aí fui. Ela disse, eu não vou dar baixa de sua carteira. Eu fiquei 30 dias com um empregado dos Correios com a carteira assinada da São Luís. Eu acho que ela tava na esperança de voltar, né, não? Ela me disse, ó, se você não se adaptar, você volta. Até porque eu, no meu caso, eu fui pra Amargosa mesmo. Começou a trabalhar lá, foi? Amargosa. Então o carro que eu pegava para ir para Amargosa era um carro que levava o pessoal para o UFRB, que saía daqui mais ou menos 5 horas da manhã, no meio de junho, chovendo. Foi o meu primeiro carro que eu peguei para ir trabalhar no Correio de Amargosa. Então, caramba, velho. A diferença salarial era considerável? Não, eu fui pro Correio ganhando R$1.000 a menos. A menos? Rapaz! A menos. E na verdade, assim, psicologicamente, que eu acho que é importante, motivacional, né? Sim, sim. A gente sabe que a motivação hoje no ramo de qualquer trabalho, de qualquer empresa, é essencial. Hoje pode receber bem como for. Tem a teoria de Maslow, né, que a gente estuda na administração. Das necessidades básicas. E assim, a motivação, para adquirir a motivação, hoje a faixa salarial não é o que motiva. Então, hoje, a pirâmide de Maslow, né, que a gente estuda na administração, muitas vezes é um paradigma ainda que a remuneração é o principal fator motivacional das empresas. Não é. Hoje, na verdade, é cercado por uma série de requisitos em que o ambiente trabalhista, o reconhecimento, que muita gente acha que é besteira, não é. Hoje, na verdade, o reconhecimento é um dos principais índices de motivação no trabalho. E você estava na São Luís sabendo que estava motivado, trabalhava já tinha crescido, né? Não era um plano de carreira, mas já tinha alavancado dentro do que você chegou, né? No patamar como você chegou com um carregador, descarregador, foi para empacotador, foi para conferencista, né? Conferente. Foi para a parte do código de barra, evoluiu, você já tinha ocorrido um crescimento lá dentro, que você estava bem, mas aí você passou num concurso que recebia cerca de R$1.000 para botar um salário a menos. Recebia R$1.000 a menos. Mas você decidiu ir. Hoje, na verdade, tem essa dúvida hoje. Por quê? Hoje, não, você é concursado. A questão da segurança que você exerce é diferente. A gente percebe hoje na pandemia. Um monte de gente foi demitida aí, mas quem estava concursado se manteve bem, né? Foi um período que, na verdade, foi necessário. E até a valorização do concurso cresceu muito nesses últimos anos. Sim. Valorização. E eu costumo dizer que eu, quando eu fui correr lá em Amargosa, com a diferença salarial de R$1.000 a menos, aí eu encontrei tempo, porque as pessoas aí ficam muito desenfreadas assim, por causa do dinheiro, ou vendo o dinheiro como a única coisa que ele tem que fazer, buscar, mas só que não é. Você tem que pensar assim, sua carreira, principalmente o jovem, a longo prazo. Eu, quando eu fui para Amargosa no mês de junho, chovendo, com um salário de R$1.000 a menos, disse, cara, eu tenho que ir porque eu quero entrar na universidade pública. Eu tenho que dar continuidade aos meus estudos. Chegar ao terceiro ano, para mim, eu via como se fosse aquele ensino fundamental de antigamente. Eu disse, eu quero ir além ainda. Aí, fiquei, por exemplo, de dezembro a junho, indo para Amargosa, adaptando o corpo e tal. Quando chegou de julho, eu disse, agora eu vou estudar. Já tinha estudado antes no tiro de guerra e tal, mas assim, não era aquela coisa bem focada.
Aí quando chegou em julho, que voltou às aulas, do cursinho pré-vestibular Razão, eu disse, agora eu vou estudar para fazer concurso, para fazer o vestibular. Já estava no correio, já não trabalhava no sábado, já tinha um plano de saúde que poderia estar pai, mãe, esposa, filho, só pagava quando usava. Tinha um vale alimentação, que na época já era R$ 700. Que na época era muito dinheiro. Sim. Já era um dinheiro já considerável. Então, assim, eu sempre procurei fazer meu trabalho com dedicação, tanto que o gerente do correio, quando eu cheguei lá, eu disse, ó, eu tô vindo, foi aqui um mês, assim, chegando, saí de 5 horas da manhã, ele viu, aí ele me falou, ó, qual é o próximo carro que tem de Santo Antônio para Margosa? Ele disse, tem um ônibus que sai de lá 8, chega aqui 9. Ele disse, se você consegue dar conta do serviço, eu disse, consigo. Eu disse, então venha no ônibus. Aí tinha a ver muitas vezes que eu arrumava as cartas lá, que chama fazer triagem, e aí botava nós já largava pronta, já no dia chegava, entrava no correio, pegava e pra rua, fazer entrega, né? Pra terminar. Aí tinha a ver que 3 horas da tarde, 4 horas já tinha encerrado. Que é o correio, ele trabalha muito com tarefa. Se você tem rua, assim, os distritos, que é chamado distrito, para você fazer entrega. Então, você faz entrega e aí terminou ali, acabou. A não ser que seja uma coisa que você tem que ajudar um colega em alguma situação de alguma correspondência que tem que ser entregue naquele dia. Mas aí, disse, porra, vai dar tempo para estudar. Durante 6 meses eu foquei muito simulado que eu fiz na época, que era a Consultec que aplica a prova da UNEB, muito simulado, leitura, simulado. Quando eu fui o vestibular da UNEB, aí pareceu, eu disse, pô, estou bem no simulado. A maneira que eu estou conduzindo os estudos vai dar para passar. Mas surgiu uma coisa aí. Você se inscreve como cotista ou não cotista aí? Aí eu disse, eu não posso ter dúvida, velho. O nego ele tem que se inscrever como cotista. Sim. Cotista, eu disse, eu vou me inscrever. E aí, assim, é direito. Aí eu comecei a ver assim, algumas pessoas, até dentro da universidade, tem professores que são contra a situação de cotas. Eu me inscrevi como cotista, mas sabendo que eu estava com nota, foi tanto que eu fui o terceiro colocado. Com cota, sem cota, eu ia passar de qualquer jeito, velho. Porque a pontuação que eu tive, eu ia passar de qualquer jeito. Só que eu fiz como cotista por causa do valor simbólico que tinha aquilo ali. Das cotas. Que as cotas são ações afirmativas para corrigir uma série de questões aí, que isso aí são outros programas para se conversar, para se falar sobre a situação das cotas, porque algumas pessoas veem, aceitam, outros não aceitam. A discussão que há dentro da academia, que a gente conhece, que é a universidade, até professores mesmo, tem uns que veem isso com bons olhos, outros não. Então, são outras questões, mas eu me inscrevi como cota e fui o terceiro colocado aí na UNEB aqui de Santo Antônio. Mas fiquei, minha tempo de correr foram 2 anos. Durante 1 ano e meio eu ia de ônibus ou moto para Amargosa. E uma dessas viagens minhas, encontrei um colega vindo de Amargosa, da estrada para cá. O contrário, eu cheguei no correio, já conhecia alguns, perguntei, disse, tem uma parte de uma cidade, um local que chama Porta-Brão de Amargosa, que vem de lá pra cá todo dia. Eu disse, pô, caramba, eu vou falar com ele para fazer essa pergunta. Aí ele fica lá e eu vim pra aqui. Só que eu tive um entrave, que o colega que era gerente lá disse que não ia me liberar porque eu estava fazendo um trabalho tão bom. Aí disse assim, quando eu estava diminuindo o número de ouvidoria lá no correio, que era o chamado Fala Conosco, já não tinha mais. Eu tinha feito uma amizade bacana lá com os moradores lá de Amargosa, porque o carteiro ele tem assim, não encontrou a pessoa, devolve a correspondência, dá 3 tentativas em horário diferente e devolve. Só que onde eu entregava tinha muito comerciante. E os comerciantes, você não encontra comerciante na casa dele, você encontra no comércio. Sim. Então eu tinha muito esse cuidado assim de saber o comércio é onde. Então muitas vezes eu chegava na casa e já não entregava, porque eu já tinha entregue já na passagem. Eu comecei ali para ter uma correspondência, cartão, alguma coisa. Já sabia tudo. Se ele não tivesse, não estava em casa, estava na academia, estava no trabalho, já sabia. Não gosta muito não, porque você está entregando fora, mas assim, eu não acho bom estar devolvendo as correspondências assim. Cidade pequena, né? Diferente. Então eu fiz um trabalho muito bacana, tanto que o pessoal até hoje lembra de mim lá aqui na caixa. E aí você foi pro correio com o intuito, não, vou ter tempo para estudar, vai ser melhor. E deu certo.
Porque aí você entrou na faculdade de administração, Sim. que foi onde eu conheci, na verdade, Gerson. Foi lá na UNEB. Na UNEB, a turma de 2011. 2011, isso mesmo, a turma de 2011, que a gente, na verdade, fez uma série de amigos. Hoje Gerson trabalha com o Juca, né? Que já esteve aqui com a gente também. Contou um pouquinho da sua história. E fez a UNEB. Mas aí você não se contentou. Continuou estudando. A UNEB, na verdade, ela acabou se me lapidando mais, né? Porque, eu não sei se você lembra, mas eu fui o último da turma a sair da UNEB. A pessoa nem sabe, eu fiquei 8 anos e meio na UNEB. Quase a ser jubilado. Quase. Mas durante esse tempo, o que foi que houve esse tempo? Eu passei no concurso da Caixa. E quando você passa, uma das coisas que a Caixa hoje já não faz mais isso, por questão de custo, e aí a tecnologia ajudou, é fazer ambientação. O que é ambientação hoje? Você chama as pessoas que passou por concurso, ia para Salvador, que era um prédio que a Caixa tinha na Paralela, e aí treinamento, muita dinâmica, assim, de aí na última semana para mostrar o sistema para você. Que na verdade, assim, você começa a conhecer um pouco de, assim, 2% que é um banco. Mas assim, não é, mas você não consegue sair de lá com expertise de fazer operações dentro do banco. Não consegue. Eu, no meu caso, nunca tinha vindo de banco, eu era um carteiro. Aí, quando cheguei em Salvador, que passei no concurso da Caixa, eu lembro que eu estava no Correio já aqui de Santo Antônio e consegui transferência. E aí teve um fato engraçado que eu estava na rua entregando. Aí o colega do Correio gerente me ligou: Gerson, chegou o teu telegrama aqui. Eu disse: para onde? Para a Caixa. Eu disse: caramba, veio rápido o concurso. Aí alguns colegas disseram: chegou na segunda, mais ou menos. O colega disse: rapaz, amanhã, se eu fosse tu, eu não vinha mais amanhã para aqui pro Correio. Já ia descansar a semana, para segunda-feira eu tinha aqui o prédio do Correio que tinha na Pituba, na Manuel Guia, para dar baixa na carteira e ir para a Caixa, não sei o quê, porque a gente, no meu caso, eu não posso ter 2 empregos públicos. E aí eu disse: não, eu vou trabalhar a semana toda. Trabalhei a semana toda. No sábado foi o que eu fiz. Na sexta-feira comprei carne, comprei tudo, mandei fazer uma panela de feijoada, chamei todo mundo: galera, vamos comer essa feijoada aqui, vamos comemorar aqui. Não por ter saído, mas por ter vocês ter me dado a oportunidade de trabalhar com vocês aqui no Correio. Fiz a feijoada, comeu, bebeu, deu risada, brincou, e eu parti para a Caixa Econômica, para o Correio. Na verdade, na segunda-feira fiquei 1 hora de relógio desempregado. Vou dizer que eu fui para Manuel Guia, de baixa na carteira, 11 horas, 12 horas tinha que me apresentar na Caixa com a carteira já dada baixa, já porque não podia ter esse conflito, né? Conflito. Aí fiquei desempregado. Os colegas disseram: pô, você tem um acidente. Aí fui para Paralela assinar a carteira lá no empregado da Caixa, para ficar lá 2 semanas lá fazendo esse treinamento, esse pré-treinamento lá para depois. E aí minha surpresa, Deus foi tão bom comigo, que quando eu cheguei lá, eu fui de 3.000 pessoas, eu fui o 17º. Aí só para Santo Antônio tinha 4 vagas. Eu tinha muitos amigos que estavam trabalhando na agência, que estavam dentro do shopping. Eu já vem para cá, não sei o que, eu nunca trabalhei em banco. Eu vou para a agência nova, tá fechada. Aí fiquei umas 2 semanas trabalhando na agência onde eu estou hoje, só conhecendo o sistema, como é que faz cadastro de cliente, como é que faz tudo ali. 2 semanas para na inauguração da agência eu já estava lá, já com esse mais um pouco de conhecimento para saber. Fundou a agência, então? Aquela agência, eu estava na inauguração da agência. Eu fui um dos que estava na inauguração daquela agência, da Recôncavo, que é a 4661, a qual eu trabalho hoje. Então, eu fui para a Caixa, e lá na Caixa eu me encontrei assim com... Eu pude realizar alguns sonhos assim, que a Caixa me permitiu, né? Um dos que eu costumo dizer, é o que eu gosto de até antecipar, eu consegui fazer uma casa para minha mãe lá. Com meus irmãos deu ajuda, assim, algumas situações, na medida do possível, mas eu assim carreguei muita coisa assim, levei na força mesmo, assim, abdiquei de algumas coisas minhas de viver, de trocar de carro, de casa, essas coisas de festa, de sair e tal, para terminar a casa. E fiz a casa de minha mãe lá na cidade dela. Lá em Rafael Jambeiro? Fiz uma casa dela, por sinal, uma casa muito boa, assim, lá pra região, assim,
com chuveiro lá de fora, com banheiro, com box de banheiro, com LED no teto, a cozinha dela com gesso, com tudo que tinha varanda na casa, fiz tudo que tinha que. Tudo que tinha direito. Tudo que tinha direito, fiz uma manhã lá, assim. Aí durante esse tempo sofri um assalto, tomei um tiro no carro, assim. Pô, essa história eu já não sabia. Foi. Já fui assaltado. Rapaz. Eu pegava no meu carro, comprei muita coisa aqui de Santo Antônio, a maioria das coisas, o pessoal, por me conhecer assim, aí o pessoal, a maioria das coisas, assim, 90% das coisas, o pessoal entregou lá sem cobrar o frete pra mim. Rapaz. De caminhão de bloco, assim, de telha, de tudo, de porta de ano, levou tudo sem cobrar frete. É uma construção que existiu, né? Sim, eu fui a casa começou do chão. E Rafael Gembeiro não é pertinho, não. Não. Aí o pessoal levou tudo pra lá, assim. Algumas coisas eu consegui levar no meu carro. Por exemplo, os mármores da entrada da porta eu levei no carro. Foi uma dessas viagens aí que eu fui assaltado. Então o cara deu um tiro no carro lá, mas graças a Deus não pegou em mim, pegou no carro, levou meu celular, algum dinheiro, alguma coisa. Então eu tô vivo pra estar contando a história. Eu e o estagiário que tava lá aqui. Que hoje, por sinal, Renan trabalhou lá comigo na Caixa. E eu dei muito conselho ainda, assim, de pegar no pé mesmo dele chegar, ficar sem falar comigo lá na agência, assim, né? Estude mesmo, você tem que estudar, você é pobre, você tem que estudar mesmo, me ouviu. Não é que ele passou no concurso da polícia, tá em Jiquié treinando, tá agora em abril ele sai de lá pra já formado. A qual polícia? Militar. A militar. Ele tava no estágio. Ele tava lá, agora em abril ele disse que tá. Vai vir pra Briosa. Ele me chama de pai, assim, pelo apoio que dei, porque ele mora na Boa Vista e muitas vezes eu disse a ele, não vote não, durma aqui em casa. Durma aqui em casa pra você não correr o risco de vir estudar e sofrer uma situação de um assalto, alguma coisa nessa estrada da Boa Vista. Então, muitas vezes ele dormiu lá em casa e eu testei muito livro, tenho alguns colegas, alguns colegas lá dentro da Caixa, na verdade, quase todos. A gente é muito de abraçar o jovem que chega lá e dá conselho para fazer. Para ocorrer o crescimento, né, Jesus? Sim. E esse crescimento que ocorreu com você, que foi assim, um diferencial. Hoje eu posso dizer com toda certeza que você foi um ponto fora da curva. Você, na verdade, veio de uma família humilde, de dificuldades imensas, que a vida não foi fácil para você sair de sua cidade e ir para uma outra cidade que você, na verdade, não tinha alguém para dizer, não, esse emprego aqui é para você. Não, você veio de estocar pasto. E chega hoje nessa cidade que você veio e hoje está na Caixa Econômica, que é um dos concursos mais concorridos do Brasil. É um concurso nível federal, né? Hoje é o nível federal e é um dos concursos mais concorridos. O salário eu nem vou contar porque só a PL, a gente já conversou isso aqui em um outro. A PL é atrativo, é um dos concursos que é muito concorrido. Um ambiente bancário, que é um ambiente que, na verdade, hoje você largou aquele sol quente lá de envergar o vergalhão, né? Pra estar no ar-condicionado. No ar-condicionado. Mas isso foi uma luta, foi um processo, sim. Não foi da noite pro dia. Não foi na sorte. Eu tenho alguns colegas lá que tem essa história de vida próxima à minha, né? Tem um colega aqui do Gasca ali, não passou por essa situação de vir de outra cidade, de largar a família. Tem outro também lá que já tem 33 anos de Caixa, que vem de Jacobina, de Aguinha, tá lá ainda, lá na Caixa. Tem outro Alan que trabalha comigo também, que é de família humilde, assim, mas que encontrou no estudo uma maneira de dar a volta por cima. E meu caso, lá na agência, é um caso muito emblemático dos funcionários da Caixa. Porque eu tenho 10 anos na agência pegando as promoções. Catou tudo. Né, assim, para ser bem sincero, eu trabalhei 9 anos sem função na Caixa. 9 anos, 8 anos. Não tinha função. E aí, porque não tinha função, eu também não me preocupava de estar assim, louco atrás de função. Porque às vezes as pessoas entram na empresa, assim, quer ser logo gerente das empresas, do público, privado, assim, sem respeitar a história dos outros que estão lá dentro, quer ganhar um salário mais do que quem já está lá. Assim, tem uma série de complicações de comportamento que não são corretas para alguém. Eu lá na Caixa, eu fiquei uma boa temporada sem função, mas assim, o meu comportamento, os colegas eu tirava férias do colega, ia pro Caixa, só não fui pra tesouraria porque eu não me via muito trabalhando como fazendo ajuste contábil lá na Caixa, né? Fazendo ajuste contábil lá na Caixa. Então
cheguei até a treinar para ir para tesouraria, mas eu acabei não indo. Fui para outra área lá, que eu sempre gostei da área comercial de contato com o cliente. Então, eu era técnico, mas aquele técnico com comportamento de gerente. Sim. Era com comportamento de gerente, assim, tratava os clientes bem, com maestria, assim, conhecia os produtos do banco, serviço. Aí, assim, muitas vezes o cliente me conhecia, não era eu que fazia, mas eu indicava pro colega, porque no banco a gente, principalmente as pessoas que querem crescer, a gente diz assim, ó, você pode não conhecer, mas você tem que conhecer alguém que conheça. Porque você é tem que saber o caminho. O caminho, você é de empresa pública, você assim, tudo é normativo, tudo a gente tem um normativo por trás para fazer com que a gente tome as ações, para não tomar ações do jeito que a gente quer e pensa. Então lá na Caixa, quando eu fui para minha primeira promoção, eu recebi vários e-mails de agência. Porque eu era um cara que vendia muito esse produto de banco. Vendia muito seguro, capitalização, consórcio, assim. E lá na Caixa ele tem esse ranqueamento lá. Eu passei muita temporada assim, como sendo o melhor vendedor daqui da região. Isso é um motivo de honra, né, Gerson? Era o melhor vendedor daqui da região da Caixa. Assim. Que a gente tá falando de uma agência, não. A gente tá falando da região. Não, né? Tinha 70 agências. Poxa! Tinha 70 agências. Cada agência dessa, no mínimo, a menor que tivesse tinha 10 colegas. E eu por muito tempo fui o melhor dessas pessoas aí. Mais ou menos, eram 70 agências, então eu era o melhor dos vendedores ali de produto do banco. Ranqueado. Era. E aí, essa situação me levou, quando a Caixa fez uma reestruturação, de muito gerente querer que eu trabalhasse para a agência, para me promover lá. E aí um colega, que é por sinal, está até hoje na agência, retornou para a agência, que é Edmilson disse, não vá porque essa vaga já é sua lá essa vaga de assistente já é sua aí, então não vá não, porque essa vaga é sua. Então, acabei ficando lá na agência e teve outras promoções dos colegas, mas de assistente, um colega que é Edmilson que me deu a primeira promoção e fui para Nazaré, e outro colega que é Clebson, de Valência, para trabalhar na agência, e aí surgiu a oportunidade de dar uma função gerencial para alguém. Quem apareceu? Eu. Apareceu lá, então o colega não teve dúvida, não, a função é sua, você tem que ir, o superintendente até o nosso superintendente de varejo até queria mandar para Valência, para Castro, não sei o que, mas ele bateu o pé, comprou a briga, não, ele vai ficar aqui por causa do trabalho que ele está entregando aqui, o resultado que ele está entregando, então ele vai ficar aqui como gerente empresarial aqui na agência. E eu, por conhecer um cliente aqui de Santo Antônio de Jesus, então para mim está sendo muito fácil hoje ser gerente empresarial da Caixa Econômica. Rapaz, Gerson, eu tô com umas fotos aqui, na verdade, para falar um pouquinho, para mostrar pro pessoal que, na verdade, toda essa história que a gente contou, todo esse... essa novela, né? Porque sua vida e todo momento foi uma novela. Porque a gente percebe que hoje, poxa, você vê essa realidade, esse crescimento é muito difícil hoje. Sim. Mas existem pessoas que venceram. E aí, olha essa foto aí, essa foto aí é o momento que você vive, né? Hoje como gerente da Caixa Econômica Federal. Sim. Mas essa daí já foi lá no Correio. No Correio. Aqui, aí foi em Amargosa ou foi aqui em Santo Antônio? Santo Antônio. Aqui. Já em Santo Antônio. Santo Antônio, Amargosa não tem tomando o sol quente que todo carteiro toma. Não, e a chuva. Entreguei aqui, ó. E essa daí... São Luís. Na São Luís. Aqui, aí na ponta aqui eu já tinha passado de um estágio aqui, ó, porque aqui eu já tinha vindo da loja, do depósito, já estava na loja, já usava essa farda branca aí. Sim. Que na verdade eu saí da São Luís não era mais safado, porque quem trabalhava no escritório era outra camisa mais bonitinha. Já é mais ajeitada. Eu já estava já nesse estágio já. Gerson, hoje, as pessoas que querem crescer, que pensam nisso, hoje você acha que essa evolução, as dificuldades do passado são as mesmas? Hoje existe um esforço maior? Ou você acha que as dificuldades vão ser a mesma? Hoje está mais difícil? Hoje está mais fácil? O que você acha? Rapaz, sem sombra de dúvida, hoje está mais fácil de você buscar os conhecimentos para você alavancar a sua carreira profissional, chegar onde você quer. Agora, assim, qual é o cuidado que você tem que ter, principalmente um jovem? Porque a informação está aí, assim, muita informação, velho.
tem muita informação. E muitas vezes uma pessoa que é jovem, que não tem maturidade, ele não sabe colocar um filtro para dizer assim, não, isso aqui serve, isso aqui não serve. Recentemente, eu sou assinante de uma revista aí que eu ainda gosto de papel ainda. Tem uma revista que ranqueia os brasileiros. Os brasileiros, eu acho que está em 6º lugar, parece que o povo que mais perde tempo em rede social, com coisas que não são úteis, que não agrega valor na vida profissional. O pessoal, assim, aquele povo que olha assim para saber o que é que você está fazendo lá, ou seguindo qualquer coisa. Essas celebridades efêmeras, assim, que muitas vezes gente que não traz, não lhe agrega valor como profissional, só porque muitas vezes é o cara que corta o cabelo de um jeito, é a mulher que bota uma roupa de um jeito, é um cara que faz alguma coisinha ali, aí assim tudo tá virando celebridade. Só que quando você vai ver essa coisa de tudo tá virando celebridade, com o tempo isso desaparece, velho. Vai desaparecer assim, com a mesma velocidade que ele chega, ele sai. Ele chega, ele sai. Porque ele não vai se sustentar. E principalmente agora em 2023. 2023 nós vivemos de um processo de uma pandemia onde eu vivia a pandemia coordenando o pagamento do auxílio emergencial na Caixa, onde todo dia eu tinha que lidar com 500 pessoas ali na frente da agência. Perceba que a coisa foi tão grave que as pessoas não sabem, mas a Caixa pagou 3 seguranças para ficar comigo na rua. Botou um, não conseguiu, não deu conta, botou o segundo, o terceiro. Então era 3 seguranças comigo, eu não podia sair ali na Caixa para pagar auxílio. E ali naquele pagamento de auxílio eu vi alguns Brasis ali dentro de situação que, não sei se as pessoas lembram, chegou um momento da pandemia que ela foi tão impactante que os carros você não podia transportar nada, carro era tudo fechado. Eu vi muitas pessoas que chegaram e saíram de perto da cidade delas para receber auxílio. Verdade. Então, hoje, o que é que as pessoas têm que fazer? Tem algo assim que as pessoas têm que fazer? Buscar conhecimento. Pegar informação, transformar em conhecimento. Tá mais fácil hoje? Está mais, porque na época eu estudava, que eu tinha que ir para a rodoviária comprar, ir para Salvador comprar alguma revista, algum moda. Hoje não, hoje está tudo na internet. Você está dando curso na internet e as pessoas estão dando o acesso, né, Jesus? O acesso à informação está assim. Agora, o que é que acontece? O volume de pessoas que está tendo são grandes. É maior do que... Você tem que ter um esforço maior. Você tem que ter expertise para se livrar de algumas armadilhas que a rede social, por exemplo, lhe proporciona. Verdade. Eu mesmo, parece que eu poderia estar numa zona de conforto, eu estou na Caixa Econômica, como gerente da Caixa Econômica. Eu vou chegar em casa todo dia, eu vou dormir. Eu tenho mais ou menos hoje 16, 17 livros lá. No plástico ainda para ler esse ano. A meta desse ano é essa leitura. São livros, assim, livros de... Mas, Gerson, você ainda tem planos ainda, assim, para angariar, para... Dentro da Caixa, sim. Dentro da Caixa, meio de janeiro, eu fui gerente geral da agência onde eu comecei. Gerente geral, coisas para poucos que começam e chega esse estágio lá. Então, eu fui o gerente geral da agência, liderei colegas que têm 33 anos lá de Caixa Econômica. Que responsabilidade. Outros que vieram do Bradesco, outros que vêm de empresa privada, outros que já têm mais tempo de banco do que eu. Então, assim, eu liderei essa equipe de pessoas para que entregasse aquele resultado lá que a Caixa esperava. Então eu costumo trabalhar muito focado assim nas coisas, com foco nas coisas. E ao mesmo tempo sou um cara leve assim de trabalhar, viu? O colega que trabalha comigo lá, o Alan, a gente passa o tempo todo dando risada lá. Mas a risada que a gente dá, para quem não sabe, acho que por 2 caras irresponsáveis, mentira. Nossa agência é uma agência que está entre as melhores, a agência de entrega de resultado lá na pessoa jurídica, onde eu trabalho lá assim. E meu prazer hoje de estar trabalhando com uma pessoa jurídica na Caixa é que eu vou visitar a empresa e faço um trabalho bacana assim de atendimento mesmo, que é o que eu foco muito. E aí a pessoa diz, tem um amigo que está com a empresa aí, procura o fulano lá, porque abre a sua conta lá com ele lá. Porque eu procuro fazer um atendimento bem diferente do tradicional, um atendimento humanizado. Mas como eu trabalho com empresário, eu procuro no meu atendimento sentir as dores do empresário.
Eu poder falar com ele assim, ler assim, as coisas de mercado. Entender, né, Jesus? Entender, assim, porque eu encontro muitos empresários que não passaram por banco de faculdade, mas ele tem muito conhecimento de mundo, O know-how. de vida, assim. Eu vou pra lá, assim, é tanto que eu vou e não, assim, não tem aquela coisa de estar com o tempo milimetrado, tem que estar hora, tem que voltar pra agência, porque eu já sei que ele lá vão me ensinar alguma coisa. Eu aprendo, cada visita que eu vou aprendendo alguma coisa. Então hoje na Caixa eu estou muito feliz daquilo que estou fazendo, mas essa felicidade é para fazer subir mais um degrau. Hoje você vive o que você sempre sonhou? Sim. Mas não é aquele sonho de chegou lá e parou, né? É aquele sonho com o vetor apontado para cima. Hoje você continua caminhando para angariar ainda novos sonhos. Caminhando, é como eu costumo dizer, caminhando e cantando, e seguindo minha missão, né? Porque é o que a gente tem que fazer, ajudando as pessoas na medida do possível, aquilo que eu posso ajudar. Eu tenho uma mãe hoje que há um ano ela foi acometida de um derrame, e aí eu tive que me desdobrar aqui em Santo Antônio, de hospital, em Salvador, e assim. E aí contei muito com um colega da agência mesmo que disse, 3 dias fiquei sem ir na agência para conseguir trazer ela de Rafael Jambeiro para aqui, para o hospital daqui de Santo Antônio. Gerson, hoje eu acredito que você teve amigos na infância. Sim. Que eles jogaram bola com você. Foram colegas daquele menino pé descalço. Sim, que jogava na terra. E hoje você está em um patamar diferente do que poderia ser, né, sua realidade se continuasse na vida, na mesmice, e dizer assim, não, eu nasci pobre e vou continuar pobre. Aquela sociedade de casta, né? Nasci pobre, você não muda. Pai veio pobre, filho pobre, e aí vai seguindo todo mundo assim, até morrer pobre. Só que você não pode fazer isso. Você tem que mudar isso aí até para seguir. Eu mesmo costumo dizer, eu tenho que servir de exemplo para sobrinho, para minha filha. Minha primeira filha, Melissa, tem 4 anos e pouco, e meio mais ou menos. Então, eu não posso estar dizendo a Melissa, estude, se Melissa não me vê estudando. Melissa, ela me vê lá na minha mesa, estava cheia de livro, ela me vê, sempre às vezes ela fica até tarde comigo lá. Papai, deixa eu escrever no seu caderno, não deixa eu escrever no meu caderno lá, escreva aí. Ela me viu lendo. Ela me viu em rede social, vê assim, mas não é para ficar em rede social, perder tempo. Às vezes eu fico em rede social para oxigenar o cérebro, sair ali, ver alguma coisa, mas focado ainda nos estudos, porque eu vejo os estudos como ferramenta de transformação social do indivíduo. E te transformou. Me transformou, sim, assim, pode transformar qualquer pessoa, porque não importa de onde você veio, o importante é para onde você quer ir. Esse é que está o X da questão. Eu quero ir para onde? O que é que eu posso... E aí você tem que tomar muito cuidado, porque um sujeito como eu, que veio de lá de Rafael Jambeiro, eu lembro que uma dessas viagens minhas, eu consegui, nunca esqueci minha mãe lá. Então eu sempre mandei cesta básica, aí conheci um colega que trabalha no hospital regional aqui, comprar a cesta básica, eu mandava. Deus ajudou que eu comprei uma moto e botei uma cesta básica. Um dia na primeira viagem caí dentro de um ribanceiro lá de Castral com uma cesta básica. Deus me ajudou que eu consegui sair com aquele peso lá na moto na pista de novo. Depois pedi a Deus que me ajudasse a comprar um carro. Eu comprei um carro e aí passei a levar mais coisas para minha mãe. Desse carro, graças a Deus, agora consegui entrar na concessionária, comprar um carro zero. Graças a Deus. Mas isso me faz ter um pensamento. Não ser um sujeito orgulhoso, metido a besta. Isso é um aprendizado. Sim. Você não pode perder a humildade. Grande Gerson, a gente hoje soube um pouquinho da sua história. E que história, né? Mas hoje, queria que você deixasse um recado para todo mundo que pensa em crescer, que vê, muitas vezes está no trabalho, muitas vezes está chateado com o trabalho, mas também não faz nada para mudar, né? Sim. Hoje muita gente que pensa em um concurso público, pensa em angariar, minha meta é ser concursado, eu quero passar no concurso da Caixa, da PM, o concurso de algum banco, enfim, tem gente que tem muitos sonhos, mas pouca gente corre atrás. Então eu queria que você deixasse um recado para essa galera que conheceu um pouquinho hoje a tua história e que possa servir de exemplo, né? Que eu acho que é o principal interesse da gente em passar a história das pessoas, é que sirva de exemplo para que outras pessoas
possam também sonhar e sentar aqui um dia pra gente conhecer também. Sim, essas histórias como minha, de outras pessoas que eu conheço, que se viram, que sirva de inspiração para as pessoas que não existe onde eu nasci. Eu nasci aqui em um bairro periférico, que eu não vou estar citando o nome de bairro aqui para não soar, como fala, preconceituosa. Os bairros periféricos daqui de Santo Antônio todo mundo conhece. Mas por nascer ali é balizador para você não conseguir ser gerente da caixa, ou ser um juiz, ou ser um... Não é mais. Porque as pessoas têm acesso à informação que o sujeito que mora, aí eu posso falar que mora no Jardim Europa, tem. Tem, porque não existe o Facebook posta lá o menino do Jardim Europa e não ser a mesma informação que está aqui no menino que nasceu numa periferia, aqui na Rádio Clube, nessa Minha Casa Minha Vida, nesse lugar mais periférico aí. Não existe. A informação é a mesma. Agora, talvez o que a pessoa tem que ter muitas vezes os pais fazer assessoramento. Quem é que está por trás? Quais são os exemplos que eu tenho dentro de casa para que eu olhe aquilo ali e disse, não, isso aqui eu não posso, não me dá para levar para lugar nenhum, eu tenho que ir por esse caminho aqui. Mas como recado que eu vou deixar principal para as pessoas, assim, 2023, saindo de uma pandemia, ano assim que a gente ainda vive as sequelas ainda da pandemia ainda. Hoje, o sujeito hoje, se ele quiser sobreviver em qualquer área, ele tem que ter proatividade dentro das empresas, ser ético, ser humilde. Quem é trabalhador mesmo, ser na iniciativa privada ou na pública, que ninguém vai para setor público achando que lá é para mamar nas tetas do povo, que antigamente dizia nas tetas do governo, que o governo não produz nada, que produz é o povo. Não vá para lá com esse olhar, porque tudo hoje é filmado, tudo hoje, o celular tá aí fazendo tudo, assim, tudo é denúncia, tudo as pessoas cobram, ele cobra. Então, que as pessoas não acham que às vezes as pessoas me perguntam, o que foi que você fez para estar aqui como gerente? Eu só fui estudar. Mas tem uma partezinha assim que de eu ser gerente, que muitas vezes a pessoa chega lá e pergunta quem é o gerente ali. É aquele ali. É uma questão que eu não entro muito, porque eu não sou um sujeito de me vitimizar. Tem gente que se vitimiza por ser negro, porque vem da roça, que não sei. Eu nunca me vitimizei e não vou me vitimizar com isso aí. As pessoas podem até ter desconfiança, assim, por aquele cara, aquele preto tá ali como gerente, não sei o que e tal. Mas eu entro lá e aí dou conta do recado com a minha maneira de ser, com a conversa, com a habilidade, com competência, com atitude. Mas para as pessoas que querem chegar lá, tem que fazer alguma coisa, assim, pegar a informação, transformar em conhecimento e interferir no movimento. Para onde é que eu quero ir? É isso que você tem que fazer. Não tem outro caminho, estudar. Estudar, se quer seguir carreira de concurso público, vai estudar. Mas tem gente que ganha dinheiro sendo executivo de empresa. Que é bom também. Sim, claro, tem gente que ganha dinheiro sendo executivo do Bradesco, Santander, de empresas grandes que tem aqui, como outras empresas que tem aí, a Depes, a Galvão, essas empresas que estão aí, as pessoas podem ser executivo dessas empresas. E empreendedorismo também. Empreender, o empreendedor, eu costumo dizer que as pessoas dizem assim, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Nem todo empresário é empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor. Grave isso que eu estou dizendo. Tem muito empresário que é só empresário, não é empreendedor. Os empreendedores, ele tem outra coisa. Ser empreendedor é comportamento de empreendedor. É visão, outra visão. Muitas vezes você pega empresário aí que é... Vou citar um exemplo aqui. Vendedor de laranja. Às vezes começa lá vendendo... Às vezes tem uma lanchonete, alguma coisa. Compra 50 laranjas. Não é que ele vende 50 laranjas e diz, vou botar cada 50 laranjas, comprei por 100 e vou vender por 200. E aí ele diz, porra, estou ganhando dinheiro. Mas o empreendedor, o que é que ele faz? Ele pega essas 50 laranjas e transforma em suco de laranja e vende um copo por R$4. Ele pega a melancia, não vende a melancia inteira, ele fatia a melancia e vende melancia fatiada, ou faz suco. Ou seja, de 50, de 200, ele comprou por 100, vendia por 200, quando ele fatia, que faz processamento, ele vai vender por 500, vai fazer R$500. Isso é que é ser empreendedor. É isso que faz com que a empresa, muitas vezes, ela vá para frente.
E por outra coisa, muitas vezes as pessoas não sabem, você não precisa ter uma empresa para ser um empreendedor. Você empreende dentro das empresas dos outros. E quando você empreende, o dono não gosta. Ele vai lhe remunerar, muitas vezes vai lhe remunerar bem. Se não lhe remunerar, você vai ter capacidade de sair e procurar algo melhor. Porque eu costumo dizer, se você está num lugar que você não é valorizado, alguém vai te valorizar o teu trabalho mesmo. Mas faça bem feito. Faça a coisa correta, faça com ética, respeite, tenha princípio, respeite as pessoas, respeite as adversidades, que às vezes as pessoas, a gente está muito carente disso aí. Tudo hoje é motivo de tem uns vitimismos também, que tudo, as pessoas se vitimizam por qualquer coisa. Mas a gente deve respeitar, principalmente a gente que está em serviço público. Uma das coisas que a gente tem que partir esse exemplo do público para o privado. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Mas o jovem, ele precisa, assim, tá rumo a vida dele, ouvir os mais velhos, muitas vezes coisas simples, que é respeitar pai e mãe, que é ali que está o X da questão, porque se você não respeita pai e mãe, você vai respeitar mais quem, né? Se você não gosta de seu pai e sua mãe, o idoso, você vai ter mais alguém que você vai respeitar. Muitas vezes tem filho que acha uma estupidez, lavar um prato dentro de casa, ajudar o pai e a mãe. Mentira. Se não for morar sozinho, vai ter que fazer, negão. Então a vida, ela tem essas coisas que você precisa lidar com ela no seu dia a dia. Grande amigo Gerson, pra mim, um prazer ter você aqui. Eu fico, na verdade, assim, honrado em poder saber um pouquinho mais da sua história, que eu não sabia disso tudo, não. A história de Gerson, na verdade, é uma história grande e uma história de muita admiração. Pronto, velho, falei. Hoje foi com o nosso convidado Gerson, que contou um pouquinho mais, né? Como foi sua vida, como foi suas conquistas. E você, velho, tá esperando o quê? Pra você conquistar, pra você empreender, pra você estudar, porque a educação muda. Mas antes disso tudo, quem muda é você. Você muda somente a atitude, né, Gerson? Atitude, tudo começa com atitude. Não é simplesmente andar, é andar pra frente. É andar correndo atrás dos seus sonhos, porque um jovem sonhador saiu um dia de sua cidade buscando sonhos e conquistou. E hoje eu digo que hoje está vivendo momentos que naquela época eu não pensava em viver. 94 eu nem pensava em viver. Então assim, hoje para mim é uma história de superação tremenda. Hoje eu quero um dia também chegar nesse nível de contar um pouquinho mais dessa história, porque eu tenho certeza que realmente a educação faz a diferença, a atitude faz a diferença, mas tudo tem que nascer dentro da mente de cada um, porque se não houver mudança de atitude, se não houver mudança de mente, tem uma palavra que fala metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, e é preciso haver mudança de pensamento. Poxa, celular, ele veio também para ajudar? Veio, porque, como a gente falou, um acesso à informação hoje é bem mais fácil, mas ele também atrapalha, que se você chegar nas configurações e olhar quanto tempo você ficou nas redes sociais, você pode se abalar também. Sim. E se você ficasse esse tempo nas redes sociais, você lesse um livro, você buscasse correr atrás do seu sonho, que esse sonho é o que lhe move. Você muitas vezes parava de ficar reclamando da vida e ia conquistar muito mais coisas, né, não, Gerson? Sim. Eu costumo dizer que você não tem que reclamar, você tem que ser espectadores, tem que criar espectadores para você. Quando você cria espectadores, você está fazendo algo bem feito, assim, porque você tem público, passa a ter público que passa a lhe admirar, passa a lhe assistir, passa a lhe acompanhar, passa a ver o que você está fazendo. Então você tem que ser um sujeito bacana para você ter espectadores, principalmente essa meninada jovem aí, que sonhadores, que sonha, mas sonha, você tem que, costumo dizer, como um colega lá, o gerente geral fala lá, disse: se você ficar parado, você está andando para trás, porque alguém está andando para frente. Essa é a vida. É duro, mas é verdade. Se você ficar parado, você está andando para trás, porque alguém está avançando. E a vida requer a gente que tenha mudanças, que tenha atitude para interferir no nosso movimento e fazer com que a coisa aconteça. Pronto, galera, falei. E o nosso falei de hoje foi muito especial. Agradeço a vocês, e para não perder, né, todo esse ensejo, peço para vocês, deixe seu like, curta nosso canal e se inscreva, né, indique para outras pessoas. Eu quero mais uma vez contar daqui a uns dias a sua história. Quero que você sente aqui comigo para a gente estar
conversando sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, indique esse vídeo para outras pessoas que precisam ver essa história de hoje, tá bom? Ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Vocês vão acompanhar novos vídeos que estamos lançando no nosso canal. E para você um forte abraço, tá bom, galera?